Oiê, meu nome é Fernanda Moraes, eu sou fisioterapeuta pélvica e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre saúde evacuatória. Então me diz aí, como anda seu cocô? Para que a gente entenda a importância de lidar com a saúde evacuatória, pensando na saúde pélvica, na saúde íntima, vamos rever ali atrás alguns conceitos. Então, em primeiro lugar, a gente já viu aí onde fica o tal do assoalho pélvico. Hoje eu trouxe para vocês aqui uma pelve óssea, porque a nossa pelve ela é formada de parte óssea, é formada de músculos que envolvem essa pelve e é formada também de outros tecidos, o tecido nervoso, os tendões, os ligamentos, e tudo isso é muito importante e é tudo muito interligado para melhorar e para ter ali 100% da nossa saúde íntima. Então, basicamente, assim seria uma mulher, né, ou um homem de frente, e assim seria essa pessoa de lado. Então, essa pelve óssea, ela é composta por alguns conjuntos de osso, né? Então, a gente tem basicamente 3 tipos de ossos aqui formando essa pelve. E aqui embaixo, fechando essa parte inferior, a gente tem o que a gente chama de assoalho pélvico, que é o chão dessa pelve. E o assoalho pélvico, ele é responsável por uma série de coisas, como conter o xixi, conter o cocô, ajudar não só na contenção, mas na eliminação também desses conteúdos, além ali da manutenção de equilíbrio, postura. Então a pelve, ela tem uma importância muito grande na nossa saúde como um todo, não só na nossa saúde íntima. E quando a gente pensa em saúde íntima, a gente precisa entender o que tem aqui embaixo fechando essa pelve óssea, esse assoalho pélvico, né? Então, quando a gente olha aqui embaixo, assim, o que a gente vê é uma vulva, no caso de uma mulher. Então, o que tem aqui nessa vulva? A gente tem onde sai o xixi, um orifício que sai o xixi, a gente tem aqui um orifício que sai a menstruação e que a gente tem relação sexual, aqui a gente tem o ânus, que é por onde tem a evacuação, então a gente tem alguns orifícios aqui na vulva externa, tá? E na vulva externa, a gente precisa entender o que ela faz, o que ela tem de tão importante, qual a função dela. Então, a gente tem função sexual, a gente tem a função miccional e a função evacuatória. Uma coisa bem importante da gente pensar é que tudo é muito próximo, é um espaço muito pequeno e que essas musculaturas, esses tecidos, né, que eu falei, tendão, tecido nervoso, ligamentos, eles estão todos muito próximos e eles se envolvem. Então é impossível a gente tratar o xixi sem tratar o cocô, por exemplo. Então ontem a gente viu sobre alguns sinais e sintomas de alterações lá da saúde miccional. E hoje a gente vai entender um pouco do processo da saúde evacuatória. Então, para começar, a gente precisa entender que geralmente alguém que tem queixa do xixi tem queixa do cocô. Alguém que tem queixa de relacionado à parte sexual vai ter queixa de um dos dois também. Então, sempre o paciente, quase que 99% das vezes, o paciente que tem alguma queixa miccional ou evacuatória, ele vai ter uma queixa junto com a outra. Quase nunca é uma queixa isolada. Então, quais são essas queixas que as pessoas podem apresentar quando a gente fala de saúde evacuatória? A gente tem queixas como dificuldade para evacuar, paciente que faz muita força para fazer cocô, paciente que sente que o cocô não sai todo, ainda fica fezes ali na barriga, tem paciente que tem muita urgência evacuatória, uma vontade desesperada de fazer cocô, tem paciente que tem fezes muito endurecidas, cheias de como se fossem pedras, ou até mesmo fazer aquele cocôzinho que a gente chama de cabrito, sabe? Só aquelas bolinhas. Então, tudo isso são alterações que já estão me indicando que a saúde íntima desse paciente não está bem, não está boa, e a gente precisa intervir. Muitas vezes, alguns pacientes chegam, algumas pessoas chegam e pensam que a saúde evacuatória ela está intimamente ligada só se você faz ou não cocô. Então, eu faço cocô todos os dias, então o meu cocô tá ótimo.
E não, é uma série de sinais e sintomas que podem apresentar, podem aparecer e trazer aí uma série de consequências, como por exemplo, pacientes que fazem muita força para evacuar, eles têm mais tendência a ter incontinência urinária e o que a gente chama de prolapso. Então, o que é o prolapso? O prolapso, ele é a queda de órgãos aqui que estão nessa pelve, como o útero, parte intestinal, a própria vagina, que está tudo aqui dentro dessa pelve óssea, guardado aqui dentro dessa pelve óssea. De tanto esse paciente fazer força para evacuar, o que vai acontecer? Esses órgãos vão sair por aqui por baixo e vão acabar saindo ali pela vagina. Então, isso aqui antigamente a gente chamava de bexiga baixa. Fulano tá com o útero baixo, fulana tá sentindo uma bola na vagina. Então, tudo isso é sintoma de prolapso. Então, a gente precisa estar com uma saúde evacuatória ok, para que a gente tenha uma saúde sexual ok e para que a gente tenha uma saúde miccional ok também. Então, a gente sempre trabalha a gente trabalha esse pilar, esses 3 momentos bem importantes da nossa vida, que é o xixi, o cocô e a nossa vida sexual. Agora eu vou dar algumas dicas para melhorar a sua saúde evacuatória. A primeira e mais básica de todas é a famosa água. A gente precisa beber água. Muitos pacientes, por terem sintomas de incontinência urinária, sintomas de urgência miccional, aquela vontade muito grande de querer fazer xixi, acaba abandonando a água com medo de quanto mais água bebe, mais perde xixi. Mas isso é um mito. Na verdade, quanto mais água a gente bebe, mais fluida, né, mais líquida e mais limpa é essa urina. E quanto menos água a gente bebe, mais grossa, mais espessa, mais cheia de bactéria e mais irritativa é essa urina dentro da nossa bexiga. Então, a falta de água, contrário do que as pessoas pensam, vai deixar a sua bexiga mais irritada. Você vai ter mais sintoma de incontinência urinária também, tá? Então, a água ela é fundamental não só para o xixi, quanto para o cocô também. Então, o que a água vai fazer com o cocô? Ela vai hidratar essas fezes. E isso vai ajudar na facilitação, né, do momento da evacuação. Outro ponto importante que a gente precisa entender é que por milhares de anos, desde que o mundo é mundo, a gente faz cocô, a gente evacua agachado. Mas inventaram o vaso sanitário, né, que a gente senta, o assento sanitário. A gente vai lá e senta e faz cocô sentado. E biomecanicamente não é a melhor posição. Então, como que a gente faz? A gente coloca um apoio embaixo dos pés, como eu estou mostrando aqui nessa figura. E nesse apoio embaixo dos pés, a gente eleva os joelhos. O joelho tem que ficar acima do bumbum, como se estivesse imitando essa posição de cócoras, tá? Outra dica bem legal para melhorar o seu cocô é você ter rotina. Você já viu aquela propaganda de um tal remédio que ajuda a fazer cocô lá nos anos 2000, que passava muito na televisão, que fala assim, o seu intestino como um reloginho. É isso. Então, o que você tem que fazer? Ter uma rotina evacuatória. E uma rotina que a gente indica bastante é a rotina de todos os dias de manhã você tomar água em jejum. Depois de tomar água, você vai lá, toma seu café da manhã normalmente. Terminou de tomar café da manhã, você vai ao banheiro e evacua. Senta lá por no máximo 5 minutos com o banquinho, sem celular, sem revista, sem aparelhos eletrônicos, só você, o vaso, o cocô e o banquinho, concentrando toda a sua energia nesse momento de evacuar. Então, o que a gente está fazendo? A gente está incentivando que esse intestino funcione nesses 2 momentos. Por quê? Quando a gente está deitada dormindo, os nossos órgãos eles se espalham no nosso abdômen e a gente fica ali deitada, na posição, né, horizontal ali, e os órgãos ficam espalhados. Quando a gente levanta de manhã, esses órgãos descem e vai aumentar o que a gente chama de movimento peristáltico, que é essa movimentação que o intestino faz
para movimentar o cocô que está ali dentro da barriga. Então, quando a gente acorda de manhã, a gente tem um aumento do peristaltismo só pelo fato de levantar da cama. E quando a gente vai lá e toma água, a gente está aumentando mais ainda, não só tomando água, mas toma água e come, né? Tem uma refeição de manhã, a gente está aumentando mais ainda esse peristaltismo, porque é natural que quando a gente coma, aumente o peristaltismo para dar lugar a esse novo alimento que está chegando, tá? Então, a gente dá essa dica que a gente está usando duas coisas ao nosso favor: levantar e o se alimentar. Então, pela manhã é sim o melhor horário de fazer cocô, tá? Então, terminou de tomar o café da manhã, senta no vaso com o banquinho. A partir do momento que você senta com o banquinho, você está melhorando a biomecânica do seu corpo para que você consiga evacuar com mais facilidade, sem fazer tanta força. Muita gente que usa o banquinho para de sentir aquelas sensações de bloqueio, sensação de que tem alguma coisa impedindo, sensação de que fica cocô na barriga, que fez o cocô, mas não foi aquele cocô pleno, não foi aquele cocô que saiu e você falou, nossa, aliviada, tá? Então o banquinho ele vai te ajudar nesses sintomas. E onde é que você compra esse banquinho? Na internet vende, tem muitas lojas grandes que vendem hoje. Não é uma coisa tão assim difícil de encontrar. E outra dica também é você mandar fazer de marcenaria, que aí você faz da medida do seu próprio vaso. A altura vai depender da altura do vaso e da sua própria estatura. O importante é que os seus joelhos eles fiquem mais alto que o seu bumbum. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. E eu espero que vocês continuem assistindo e gostando das dicas desses 10 dias, porque o meu intuito é que vocês tenham uma melhora da saúde de vocês como um todo, uma melhora da qualidade de saúde como um todo. Eu acredito numa saúde que ela é para todos, não tem distinção de cor, gênero, raça, classe social, não tem. A saúde é um direito de todos, assim como a nossa Constituição fala. Então eu espero vocês aí pra gente completar esses 10 dias.